Bom, boa noite. Boa noite a todos os participantes. Boa noite ao Santiago, que está ajudando aí na gravação. E vamos hoje para o encontro 2, né, do ciclo O Professor Global nos 60 anos do Eightfold Way. Que hoje será o segundo encontro. Eu havia planejado 3 encontros, mas nós vamos fazer 4 encontros. Achei mais que, assim, fica mais oportuno a gente discutir mais, né, certos aspectos, sobretudo após a descoberta dos quarks. Bom, eu só queria comunicar, né, que eu estou fazendo hoje a live de máscara e de máscara negra, porque hoje é um dia que tem uma simbologia, né? Todos os dias morrem muitas pessoas, mas quando a gente atinge a triste cota de 500 mil, né? Nós estamos, então, na casa dos 5 vezes 10 a 5, né? Nós estamos na 5ª ordem de grandeza e com muito temor de que o horizonte de eventos nos leve ao 1 milhão. Vamos justamente nos proteger, trabalhar ao máximo para que isso não aconteça. Mas nós chegamos hoje aos 500 mil brasileiros, né, que fizeram a sua passagem devido aos efeitos do coronavírus, né, da Covid-19. Então, eu acho que é um dia que marca todos nós. Eu não conseguiria fazer essa live só pensando no trabalho de física, sem pelo menos deixar uma palavra de solidariedade, né, a todos os que se foram, suas famílias, seus amigos, seus conhecidos, seus parceiros de trabalho. Então, apesar de eu estar sozinho, eu estou entrando com essa máscara, né, para simbolizar esse dia inesquecível da nossa história. Bom, hoje é o segundo encontro e nós estamos falando, vamos levar um aspecto, né, vamos trabalhar mais um aspecto que eu levantei na semana passada, que é a estranheza. Então, o que nós estamos tentando construir para chegar aos 60 anos do Eightfold Way? Nós estamos tentando construir toda a estrada traçada para a obtenção dos números quânticos que especificam, né, as partículas genuinamente elementares. E, à medida que o tempo vai passando, nós vamos descobrindo novas interações, novas partículas, novas leis de conservação, novas regras de seleção, regras de superseleção. Então, nós vamos incorporando, né, aquele conjunto que na outra vez nós chamamos de conjunto maximamente abeliano, né, maximum abelian set, né, números quânticos que vão ser usados para especificar os estados de uma partícula elementar. Então, hoje nós vamos falar, basicamente, né, quando entra no nosso conjunto, né, de operadores mutuamente comutantes que formam aquele conjunto maximamente abeliano, a estranheza. Então, eu já só queria, vou retirar a minha máscara, né? Foi só o início, né? Em consideração a esse dia, né, do qual eu falei, o dia em que nós atingimos as 500 mil mortes. Bom, então, a estranheza, ela marca uma forma de matéria em estado excitado. Por quê? Porque nós somos feitos dos elementos da tabela periódica. Nós somos feitos, então, de núcleos atômicos e elétrons. Os núcleos atômicos são formados de prótons e nêutrons. E hoje nós sabemos, quer dizer, já há quase 6 décadas, né, praticamente há 52 anos, nós sabemos que os prótons e nêutrons são feitos de quarks. Porém, nós só temos os quarks U e D. Isso vai ser visto com mais detalhes no próximo encontro, no encontro 3. Mas nós não temos em nós o quark estranho. O quark estranho, ele é excitado. Ele é produzido em laboratório, né? Ele é produzido nas estrelas, mas nós não temos, né, no núcleo atômico em estado natural, o quark estranho. Portanto, a estranheza é uma matéria em estado excitado. Eu preciso excitar a matéria, preciso dar muita energia à matéria para que o quark estranho, para que a estranheza apareça. Então, é por isso que eu coloquei como título do encontro 2, Estranheza, a matéria excitada. Lembrando aqui, só para relembrar, como nós já falamos da outra vez, os trabalhos que nós estamos celebrando nesses 60 anos do Eightfold Way, os 3 trabalhos fundamentais, o trabalho do Yuval Neumann, o trabalho do Gell-Mann
e o trabalho do Okubo, todos trabalhos publicados em 1961, como nós já falamos da outra vez. Eu estou passando aqui só para a gente manter viva, né, na nossa memória esses trabalhos. E também repassando aqui a logomarca, né, do Eightfold Way. Isso aqui vai ser mais bem descrito no próximo encontro, no encontro 3. Por enquanto, eu estou só colocando a título de, vamos dizer, de logotipo, né? A título de uma marca para ficar. A figurinha que vai ficar. A figurinha que nós temos o próton e o nêutron e os demais bárions que compartilham esse octete, esse grupo de 8 partículas, das quais, né, além do próton e do nêutron, nós temos as partículas sigma, as partículas cascata, as partículas xi e a partícula lambda, todas partículas estranhas, todas essas partículas estranhas. Então, no octete, né, nesse grupo de 8 partículas, onde estão o próton e o nêutron, nós temos 6 outras partículas que são chamados baryons estranhos. Mas como a estranheza apareceu na física? Vamos também repassar só o finalzinho dos anos 30. Da outra vez, no encontro número 1, nós trabalhamos de M. Noether, 1918, até o fechamento dos anos 30, né, no pré-guerra, no pré-Segunda Grande Guerra. Então, nós terminamos em 1938, falando dessa grande conferência que houve em Varsóvia, New Theories in Physics, que foi a conferência que colocou em ordem, né, a física nascente das partículas e a própria teoria quântica de campos. E também grandes desenvolvimentos da relatividade geral. Nessa conferência, Oscar Klein, ele já traz uma ideia, ele já preanuncia essa simetria de isospin em conexão com a unificação. Ele já traz aquilo que seria um germen da teoria eletrofrágil. Esse trabalho é muito precursor. É um trabalho interessantíssimo, né, que foi apresentado por Oscar Klein e colocando já a 5ª dimensão para fazer a unificação. Ele traz para essa conferência esse trabalho, então, depois da guerra. Ele é impresso, mas fica desaparecido e só reaparece em 1964, quando a teoria eletrofrágil já estava em franca construção, quase já em finalização. Bom, vamos falar sobre isso também hoje, um pouco mais à frente. O trabalho do professor Paul Dirac sobre a relação entre a matemática e a física é um trabalho muito importante que marca também o final da década de 30. O Dirac, filósofo da ciência, mostrando a necessidade de se olhar a matemática, né, sob uma nova ótica para trazer grandes progressos para essa física que ele antevia, a física de partículas e a física dos campos. E também o trabalho importante do professor Eugen Wigner, de 1939, sobre as representações unitárias do grupo de Lorentz inhomogêneo, que, na verdade, é o grupo de Poincaré, que é quando o Wigner sistematiza nesse trabalho digamos, a massa e o spin como propriedades advindas de uma simetria, né, das teorias sobre translações e sobre rotações espaço-temporais. Então, é quando a massa e o spin adquirem legitimidade do ponto de vista da teoria de campos relativística. E também no final da década de 30, nós temos as partículas conhecidas, todas em azul, e as partículas previstas, todas em vermelho, né? O pósitron tinha sido previsto, mas foi encontrado em 1932. O nêutron foi encontrado em 1932 também. Mas Dirac, no seu trabalho de 1931, prevê tanto o pósitron quanto o antipróton e o antinêutron. O antipróton e o antinêutron só vão vir a ser descobertos em 1956, portanto, 25 anos após a previsão por Dirac. Os neutrinos, previstos por Pauli em 1930, só apareceriam a partir de 56, 26 anos depois, e os mesons pi, previstos por Yukawa e Igor Tan, que viriam ser descobertos em 1947, portanto, 12, 13 anos após a previsão. E nessa conferência que eu citei aqui, de New Theories in Physics, Oscar Klein apresenta a unificação de todas essas partículas, as partículas previstas, as partículas descobertas e as partículas hipotéticas, né, previstas em vermelho, e ele unifica todas as interações, a interação gravitacional, a interação nuclear forte, a interação nuclear fraca, a interação eletromagnética, levando
a física para um mundo 5-dimensional, como já tinha sido antevisto no trabalho de Theodor Kaluza, em 1921. Então, nós temos aqui uma física em 5 dimensões, propondo a unificação de todas as partículas conhecidas até então. Nós estamos falando da década de 30. E, como nós tínhamos também terminado da outra vez, no final da década de 30, o que classificaria as partículas para nós são a massa da partícula, o spin da partícula, a carga elétrica e o isospin forte. Nós falamos da outra vez, né? O trabalho inicial do Heisenberg, depois o trabalho do Wigner, que marca a introdução do isospin na física das partículas subnucleares. Tínhamos falado também das simetrias discretas, P, C e T. E, com isso, nós vamos abrir uma discussão que nós vamos falar hoje sobre as chamadas regras de superseleção. Abrindo os anos 40, então, em plena guerra, né, guerra iniciada, Pauli demonstra um grande teorema da teoria quântica de campos, que é a conexão entre o spin das partículas e a estatística que elas obedecem. Quer dizer, a conexão spin-estatística deixa de ser alguma coisa ad hoc e passa a ser um teorema demonstrado com base em certas hipóteses fundamentais em teoria quântica de campos. E esse trabalho do Julian Schwinger, com Corben, em 1940, que já está adiantando, avançando a ideia de uma teoria eletromagnética para esses chamados mesotrons. Também partículas ainda desconhecidas, né, mas que seriam bósons, né, portanto, partículas de spin inteiro, nesse caso, spin 1, carregados. Seriam os bósons W+, e W-, as partículas carregadas com spin 1, que Oscar Klein introduz aqui nesse trabalho, quando ele apresenta, em conexão com a sua simetria SO2. Nessa conferência New Theories in Physics, Oscar Klein prevê que, para unificar as teorias, eu precisaria ter 2 bósons vetoriais carregados, mais e menos. E, então, Schwinger, nesse trabalho, faz uma teoria em que ele procura compreender o acoplamento agora, não mais de partículas de spin meio carregadas, como foi o caso da eletrodinâmica de Dirac, né? Elétrons e pósitrons acoplados a fótons, mas agora são bósons vetoriais, spin 1, com carga mais e carga menos, acoplados a fótons. Essa questão é uma questão muito profunda, que vai ter um grande desdobramento ao longo da década de 60 e só vai ser conclusiva em 1967 com a formulação da teoria eletrofraca. Aí que as coisas se esclarecem. 1941, esse trabalho importante do Harita e do Schwinger, né, quando eles discutem esse campo, né, de um spin semi-inteiro, na verdade é o campo de spin 3/2. Então, que hoje nós usamos em supersimetria abundantemente para descrever o gravitino, que é uma partícula de spin 3/2, uma partícula neutra de spin 3/2 prevista, né, na formulação da supergravidade. Mas aqui em 41, então, essa partícula é discutida, vamos dizer, uma teoria de campos para esse spin 3/2 é discutida por Harita e por Schwinger nesse Physical Review. Dirac, 42, a importância da invariância de Lorentz na teoria quântica. Também é importante porque a invariância de Lorentz é fundamental para nos dar um número, uma abordagem clara para o número quântico de spin. 1945, ainda Dirac, né, estudando as representações unitárias do grupo de Lorentz, essas representações unitárias do grupo de Lorentz seriam representações de dimensão infinita, não as dimensões dos campos, não as representações de dimensão finita, portanto, não unitárias, que são dadas pelos campos relativísticos. Mas ele está aqui estudando as representações unitárias, que são de dimensão infinita, porque o grupo de Lorentz não é um grupo compacto. Um trabalho importante também nessa busca de compreensão dos números quânticos. E Dirac, em 1948, o seu primeiro artigo, uma teoria quântica de campos para os polos magnéticos. Ele tinha feito o trabalho da mecânica quântica para os monopolos magnéticos em 1931. E aqui ele faz a QED, a eletrodinâmica quântica, introduzindo monopolos magnéticos. É um trabalho muito precursor. Nós temos aqui no Professor Global, né, uma palestra que foi feita alguns meses atrás, comemorando, alguns meses atrás, não, me desculpe, no dia 29 de maio, né, passado, né, portanto, há menos de um mês, né, hoje nós estamos no dia 20, né, nós fizemos a palestra sobre o que nós chamamos de o Dia de Dirac, Dirac's Day,
porque foi quando nós celebramos, né, os 90 anos do seu paper de 29 de maio de 1931, que é quando ele estuda também os monopolos magnéticos no âmbito da mecânica quântica. Aqui são os monopolos magnéticos no âmbito da teoria quântica de campos. Wigner, em 1948, faz esse trabalho também importantíssimo para a compreensão das simetrias, né, nas chamadas equações de onda relativísticas, né? Então, aqui são as equações de onda relativísticas, isso é importante por causa das simetrias associadas a essas equações de onda, e simetrias, teorema de Noether, leis de conservação, números quânticos. E o trabalho do Wigner, de 49, o papel da invariância, o papel da simetria na teoria física. É um Proceedings da American Philosophical Society, um trabalho muito interessante. Final da década de 40, início da década de 50, Tomonaga, Schwinger e Feynman formulam a QED, que a gente pode chamar da versão pós-guerra. Eles reformulam a QED de Dirac, a QED de Jordan, Pauli também, Jordan, Pauli e Heisenberg, na versão agora relativista. Então, tem os trabalhos do professor Shinichiro Tomonaga, Julian Schwinger, Richard Feynman. Eles três, inclusive, esses três aqui, ganham o Prêmio Nobel de 1965, pela formulação da QED. E os trabalhos também de Dyson, que são importantíssimos. Certamente o Dyson levou o Prêmio Nobel porque não se pode dar para mais do que 3. Mas, digamos, é um trabalho também importante que vem a cacifar as ideias de Tomonaga, Schwinger e Feynman, todos três trabalhando independentemente para formular a chamada QED, eletrodinâmica quântica, na versão covariante. Agora, alguns dados experimentais que são importantes. Em 1947, Bruno Pontecorvo, que é considerado praticamente o pai, né, da física de neutrinos, ele propõe um método experimental para detectar os neutrinos, até então partículas hipotéticas previstas por Pauli em 1930. Então, 17 anos de física de neutrinos sem neutrinos. Bruno Pontecorvo propõe um experimento muito revolucionário que só vai vir a ser realizado 50 anos depois. O experimento é tão precursor que ele só vai ser executado, consegue ser executado em 1997, né, quando são descobertas as oscilações. E aqui um trabalho importantíssimo de descoberta dos mesons π, previstos aqui, né, eram partículas hipotéticas previstas por Igor Tan e Hideki Yukawa em 1934 e 35, e agora descobertas em experimentos com raios, raios cósmicos, não foi produzido em laboratório, mas experimento de raios cósmicos, do qual participa o professor César Lattes. É quando os mesons π são descobertos in natura e são aqui publicados nesse paper aqui da Nature de 47. Depois, só para lembrar aqui, César Lattes, em 48, produz mesons π em laboratório, no ciclotron de Berkeley. Esse também é um resultado importantíssimo, porque é a produção em laboratório dos mesons π. César Lattes é fundamental para esse processo, né? Vou voltar aqui. Então, nós estamos chegando em 47. 47, aí sim, isso aqui é um momento importante. Os físicos, que vou colocar aqui, Rochester e Butler, relatam a descoberta de um hadron, de uma partícula subnuclear, portanto, uma partícula da categoria dos prótons, nêutrons, mesons π, uma partícula hadrônica, portanto, subnuclear, com uma propriedade muito interessante, que eles acharam estranha, uma propriedade inesperada. Vamos explicar por quê. Eles descobrem uma partícula chamada meson K, que nós chamamos de K neutro, portanto, uma partícula sem carga, K, que a gente chama de K0, K maiúsculo 0. Tem uma massa que é praticamente a metade da massa do próton, na faixa de 497, 498 MeVs por C2. Metade da massa do próton, praticamente. E essa partícula, ela tem uma característica interessante. Por que vou botar aqui? Eu acho que eu coloquei aqui a propriedade dela. Não foi. Vou voltar aqui, depois certamente eu falarei dela depois. Mas, assim, ela tem uma propriedade muito interessante, é que todas essas partículas, mesons π, as partículas as partículas subnucleares, elas têm um tempo de reação, um tempo de decaimento muito curto, na faixa de 10 a menos 23 segundos.
Aqui nós estamos falando de uma partícula que decai entre 10 a menos 8 e 10 a menos 10 segundos. Portanto, 13 ordens de grandeza mais estável. Então, por isso que eles chamaram, é uma partícula estranha, ela tem uma propriedade muito peculiar com respeito àquilo que se espera da interação nuclear forte, daquilo que se sabe, né, de escalas, né, de escala de tempo da interação nuclear forte. E lembrando que essa partícula é estranha, e eu estou colocando aqui que ela corresponde, como eu já falei no início, a um estado excitado da matéria nuclear, porque nós somos feitos de prótons e nêutrons, né? Os nêutrons são razoavelmente estáveis, mas os prótons são muito estáveis. A vida média do próton é na faixa de 10 elevado a 32 anos. Portanto, 100 milhões de trilhões de anos. Agora, essa partícula aqui é uma partícula que não está na constituição da matéria usual. Os núcleos atômicos têm prótons e nêutrons, mas não tem partícula K0, in natura. Então, nós chamamos essa... como se a estranheza é um grau de liberdade que eu preciso excitar na matéria. Eu excito e ele aparece, mas em estado natural, não. Eu preciso de energias muito altas. Claro que numa estrela, por exemplo, onde nós temos energias altíssimas, temperaturas muito altas, aí nós temos energia para excitar a partícula estranha. Mas na matéria estabilizada, né, na matéria da tabela periódica, nós não temos nenhuma, digamos, participação das partículas estranhas. E o processo para se chegar, a partir desse fenômeno, dessa descoberta, o processo para se chegar à estranheza foi lento. Foram necessários quase 10 anos. Estou falando aqui de uma escala de 8 anos, mais ou menos. O paper, então, é publicado na Nature, evidência para a existência de novas partículas elementares instáveis. Então, era mais uma partícula instável, além dos mesons π. Né? O π0 decai em 2 gamas, né? Raio gama mais gama. Então, nós temos aqui evidência de novas partículas e com propriedades muito exóticas. Aqui estou voltando, que eu já falei, isso foi então em 47, é quando aparece a primeira partícula que vai nos trazer a noção de estranheza, que é um novo número quântico. Aqui, as simetrias, em 1948, né, uma descoberta experimental de partículas que haviam sido previstas pela simetria SO2. Então, aqui nós temos os mesons π mais, π0 e π- produzidos em laboratório. Aqui 2 trabalhos importantes também, do Gianpietro Pupi e do Oscar Klein, sobre a questão da universalidade. A física de interações fracas que estava se estabelecendo, tanto para o elétron quanto para o muon, não pareciam, na época, ser a mesma física. Parecia que as propriedades nucleares fracas do muon e do elétron pudessem ser diferentes, ter constante de acoplamento diferente. Esses trabalhos aqui, do Pupi e do Klein, eles mostram que deve haver uma universalidade. Tanto o elétron quanto o muon, eles participam das interações fracas com a mesma constante de acoplamento. Existe uma universalidade. Aqui, só para também chamar a atenção, um paper de natureza mais, assim, discursiva, né, do Schrödinger, perguntando, afinal de contas, o que é uma partícula elementar. Isso aqui está publicado nessa revista chamada Endeavour, de 1950, volume 9, é um trabalho muito interessante, vale a pena, sobretudo quem está iniciando, os estudantes, ler esse trabalho pelo caráter histórico da discussão nessa época. Então, na verdade, o que é uma partícula elementar? Eu só estou colocando aqui porque tem 3 visões que nós podemos assumir, né, podemos adotar para descrever uma partícula elementar. Do ponto de vista, vamos dizer assim, mais algébrico, do ponto de vista das simetrias, uma partícula elementar, ela é um elemento, vamos dizer assim, ela é um objeto físico que corresponde à representação, alguma representação unitária do grupo de Poincaré, portanto, ela tem massa e tem helicidade, se ela tiver, por exemplo, se ela for massiva, né? Tem massa e spin, se ela for massiva, e tem a massa e a helicidade, né? Desculpa, massa, se ela for massa nula, ela é massa zero e ela tem uma helicidade. E se ela for massiva, a gente tem o spin e as suas projeções. Então, partículas elementares, elas são representações unitárias de grupos de simetria. Então, elas podem ter características de SO2, então elas vão estar numa representação unitária
unitária de SO2, se elas tiverem um certo isospin. E mais à frente nós vamos ver, quando falarmos da teoria eletrofraca, por exemplo, da QCD, no modelo padrão, em geral, nós vamos ver que tem o número quântico de cor. Então, as partículas elementares, elas correspondem a representações unitárias de grupos de simetria das interações das quais elas participam. Do ponto de vista mais analítico, né? Para um físico vamos dizer, para um campista, um teórico de campos, a partícula elementar seria um polo nos propagadores dos campos quânticos, né? Seriam polos nas funções de Green de 2 pontos dos campos quânticos. É uma notação, digamos assim, eu estou falando algo que é do nosso jargão, eu não estou aqui investindo tempo para explicar, mas é só para as pessoas saberem que nós podemos olhar as partículas elementares sobre novas visões, sobre diferentes visões, perdão. E, para o experimental, a partícula elementar é aquele pico, aquela protuberância numa seção de choque em função da energia, né? Usando aquela representação chamada de Bright-Wigner, né? para as amplitudes. Então, a seção de choque é um pico na energia, né? Na seção de choque, corresponde a uma partícula com uma certa largura, com um certo tempo de decaimento. Então, eu só estou colocando isso como curiosidade para os estudantes mais novos, que talvez nunca tenham pensado nisso, que nós podemos olhar as partículas elementares de acordo com a nossa tribo. A tribo mais da simetria, a tribo, vamos dizer assim, mais dos cálculos perturbativos em teorias quânticas de campos, ou através também dos cálculos não perturbativos, mas a tribo dos campistas quânticos. E aqui, a tribo dos fenomenólogos e dos experimentais. Em 50, um trabalho muito importante do Chen-Ning Yang e do professor Jaime Thiome, do brasileiro e cofundador do CBPF, que foi estudar como os campos de spin-meio, ou seja, o campo de Dirac, o campo do elétron, o campo do pósitron, por exemplo, o campo dos quarks, como eles têm propriedades de paridade, como os campos de spin-meio reagem às reflexões espaciais. Quer dizer, um trabalho que poderia ter sido até feito na década de 30, mas que não tinha sido feito na década de 30. E eles querem estudar isso em conexão com a interação tipo Fermi. O que eles chamam de interação tipo Fermi, na época, seriam as interações nucleares fracas, os decaimentos fracos. Esse trabalho é um trabalho muito precursor, muito importante. Eu me lembro que lá em Trieste, né, o professor Wigner, numa das passagens dele por lá, numa das palestras que ele dos cursos, mini cursos que ele nos deu, na hora de tirar dúvida, conversar com o professor, ele me identificou como sendo brasileiro e logo falou do professor Thiômino, né? Falar, o Thiômino, eu falei, não, eu fui aluno do professor Thiômino no curso de mecânica quântica na PUC, eu fiz as minhas mecânicas quânticas com ele, e o professor Wigner me falou, o Thiômino tem esse trabalho importantíssimo de 50, francamente falando, na época, né, eu não conhecia. Mas aí o professor Wigner me deu a referência desse trabalho, eu fui na biblioteca lá da CISA, né, do ICTP, e procurei, e é um trabalho realmente histórico. Esse trabalho foi publicado junto com esse trabalho desse russo aqui, Jarkov, em 1950. Ambos estudavam como os campos espinoriais se transformam sob a operação de paridade. E com isso foi importante para se descrever um novo número quântico, que é a paridade intrínseca das partículas elementares. É por isso que o professor Wigner se referiu a esse trabalho, porque em 52, junto com o Eichmann e com o Vick, né, da Universidade de Roma, o professor Wigner se baseia nesse trabalho aqui do Yang, do Thiômino, do Jarkov, para poder discutir essa questão que existe um novo número quântico associado às partículas elementares, que é a paridade intrínseca, como o campo que se refere àquela partícula se transforma sob reflexões espaciais. Então, isso é um novo número quântico, que toda partícula elementar tem que ter uma paridade bem definida. Então, isso é importante. Então, o fóton é uma partícula vetorial, o neutrino é uma partícula, no modelo padrão, é uma partícula quiral. Então, é importante que cada campo tenha uma propriedade de paridade bem definida e a partícula associada a esse campo tem uma paridade bem definida. Por exemplo, os mesons π são pseudo-escalares, portanto, eles, apesar de serem escalares, eles têm paridade negativa, paridade -1. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante porque ele traz uma regra de superseleção. O que é uma regra de superseleção?
Diferentemente das regras de seleção que nós conhecemos da mecânica quântica. Na mecânica quântica, nós temos uma série de regras de seleção, mas temos algo mais importante, mais profundo, que é independente, que é independente da transição, digamos assim, de um estado inicial para o estado final, que são as regras de superseleção. As regras de superseleção, por exemplo, a carga elétrica é uma regra de superseleção. Por quê? Toda partícula na natureza, ela tem que ter uma carga elétrica bem definida. O elétron tem carga menos E. O próton, ou o quark tem carga, um quark U tem carga 2/3 de E. O próton tem carga mais E. O elétron tem carga menos E. O meson π mais tem carga mais E. O meson π menos tem carga menos E. O meson π zero é carga nula, é 0 vezes E. Então, toda partícula tem uma carga bem definida. Eu não tenho, na mecânica quântica, nenhuma probabilidade diferente de zero de encontrar o elétron, por exemplo, com carga mais E. Quem tem carga mais E é o pósitron, né? Antipartícula. Mas, então, cada partícula tem uma carga elétrica fixa e bem definida. Eu não posso fazer, então, o que a gente chama de superposição coerente de partículas com cargas diferentes. Todo estado físico tem que ter uma carga elétrica bem definida, como que tem que ter uma paridade bem definida. Então, isso é o que define as regras de superseleção. As regras de superseleção, então, elas são incorporadas ao nosso conjunto maximamente abeliano. Por quê? Porque elas comutam com todos os demais operadores que descrevem observáveis, e elas têm que ser fixadas para cada estado, para cada partícula da natureza. Então, nós temos as chamadas regras de superseleção. Esse trabalho aqui, ele abre essa discussão de regras de superseleção, diferentemente da regra de seleção. A regra de seleção, a gente, na verdade, está falando do teorema de Wigner-Eckart. O que a regra de seleção ela está me dizendo? Eu tenho uma interação, eu tenho um operador, um observável, que eu estou chamando de O. Esse observável atua num certo estado inicial I e leva esse estado inicial, faz a transição de um estado I para um estado F. Então, esse operador aqui, ele representa uma interação que promove, digamos, a passagem de um estado, de um sistema, de um estado inicial para um estado final. E aí, essa amplitude é diferente de zero se nós aqui usarmos, né? Quer dizer, nós vamos ter um critério para saber se essa amplitude é diferente de zero. Esse operador pertence a uma representação RO de um grupo. Esse operador RO, ele carrega certos números quânticos. Esse estado inicial, certos números quânticos. Então, nós vamos compor os números quânticos desse operador com os números quânticos desse estado inicial e vou fazer, então, uma série, uma soma direta. E esse estado aqui, essa amplitude vai ser diferente de zero se esse estado pertencer a uma das representações que faz parte da soma direta de representações advindas desse produto tensorial, o produto tensorial da representação em que se encontra O. Quer dizer, esse O é um operador que tem certos números quânticos. Então, ele é representação, se ele tem certos números quânticos, ele é representação, ele está em algumas representações de grupos de simetria. Esse estado também. Então, nós estamos compondo representações para poder saber se esse estado aqui está numa representação que está contida no produto tensorial dessas representações. Isso define para nós regras de seleção, como, por exemplo, nas transições atômicas, nós temos as regras de seleção associadas ao operador de dipolo elétrico, né? Então, da regra de seleção que modifica o momento angular de uma unidade, momento de dipolo magnético, momento de quadrupolo que mexe, né, que altera o momento angular de 2 unidades. Então, as regras de seleção, elas são muito particulares de observáveis e de estados. As regras de superseleção, não. Elas são muito mais universais. Elas são necessárias para classificar. Toda partícula tem que ter números quânticos bem definidos, né, para os observáveis associados que definem regras de superseleção. Então, a carga elétrica define uma regra de superseleção. A paridade intrínseca também define uma regra de superseleção. E o princípio da univalência também define uma regra de superseleção, que nós chamamos de regra de superseleção de univalência. O que é? Toda partícula ela é bosônica ou fermiônica. Então, a partícula tem que ter um caráter, né, muito bem definido, de ser ou uma partícula bosônica, spin inteiro, ou uma partícula fermiônica, spin semi-inteiro.
Então, eu não posso encontrar o elétron, um elétron único, né, num estado de spin 1. O estado do elétron está definido, é spin meio, acabou. Ele pode ter projeção mais meio, menos meio, mas ele é o estado de spin meio. Então, nós temos também uma regra de superseleção de univalência que vai me dizer se a partícula é bóson ou férmio. Então, se ela for bóson, ela vai ficar sempre bóson. Pode acontecer o que acontecer, ela vai ficar sempre bóson. E se ela for férmio, também. A pergunta aí, na supersimetria, né, quando eu misturo bósons com férmions, mas aí é diferente. A regra de superseleção, ela está me dizendo que para todo observável, tem que ser um observável. Não existe nenhum observável que conecte um estado I com o estado F se eles têm números quânticos distintos para uma dada regra de superseleção. Ou seja, se esse estado I tiver carga mais, se o meu estado inicial tiver uma carga positiva mais E, qualquer que seja a interação que eu colocar aqui, a carga elétrica é conservada. Então, o estado final pode acontecer o que for. Ele vai ser muito diferente do estado I, mas ele vai ter que ter a mesma carga elétrica. Então, a carga elétrica, ela define uma regra de superseleção, porque para todo e qualquer observável que nós conhecemos, ele nunca vai conectar um estado de uma carga a um estado de outra carga. É isso que define uma regra de superseleção. Não existe nenhum observável que conecte dois estados com números quânticos distintos associados àquela regra de superseleção. Na supersimetria, quem faz a conexão de um bóson para um férmio é uma transformação de supersimetria. Mas a transformação de supersimetria é uma transformação, ela não é um observável físico da teoria, como a carga elétrica, como o operador de momento angular. Então, não tem nenhuma, digamos, nenhuma inconsistência dizer que o princípio da univalência está em conflito com a supersimetria. Não, na supersimetria nós temos férmions e bósons. Férmio é férmio, bóson é bóson. A supersimetria os relaciona, mas não quer dizer que numa teoria supersimétrica um bóson vira um férmio. Não, ele se transforma, o campo de um bóson se transforma linearmente com o campo de um férmio, mas nenhum observável transforma o bóson no férmio. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Então, ser bóson ou ser férmio, o caráter estatístico também define uma chamada regra de superseleção que nós chamamos de univalência. Quem quiser se aprofundar, e a questão é profunda, a questão passa por discussões assim, no âmbito da mecânica quântica axiomática. Tem esse trabalho lindíssimo do Whiteman, né, que foi um dos lançadores da ideia, chamada Regras de Superseleção, o que é de velho e o que é de novo. Né? Foi publicado em 95, nesse encontro aqui de Roma, nessa conferência de mecânica quântica, na verdade. E esse trabalho aqui do Ehrman, que também é um trabalho muito palatável, é regras de superseleção para filósofos. Muito interessante, por quê? Porque a discussão das regras de superseleção, ela tem um conteúdo também filosófico, ela tem um conteúdo de ponto de vista, ela não é uma discussão 100% objetiva, ela é uma discussão ligada ao observador, a medida em mecânica quântica, e Wigner teve muitos encaminhamentos para tratar essa questão. Então, é uma questão muito profunda, e é uma questão que tem uma matemática bastante pesada em torno dela também, uma matemática muito rigorosa de análise funcional. Então, é uma discussão importante na formulação de números quânticos. Então, com o início da década de 50, né, com esse trabalho, sobretudo do Giancarlo Wick, do Whiteman e do Wigner, nós temos a introdução de um novo número quântico naquilo que nós chamamos do portfólio das partículas, que é o Maximum Abelian Set. Então, nós temos a massa, o spin, né, que já vinha lá da década de 20, a carga elétrica, o isospin, que foi introduzido na década de 30, e agora a paridade. Então, se a gente pegar o PDG, que é o Particle Data Group, vocês vão ver, todo mundo, talvez vocês conheçam, né? Não sei quem, PDG, que a gente pode obter pelo site do SLAC, lá no SLAC, né, no Lawrence Berkeley Laboratory, né, no LNBL, a gente pode pegar esse booklet aqui, esse livro, e tem todas as partículas elementares. Então, se a gente olhar aqui no PDG, essas partículas são definidas elas são apresentadas dessa forma. Aqui é dado o isospin, forte. Aqui é dado o spin da partícula. E aqui é dada a paridade da partícula. Então, no caso do próton, meio. Então, o próton tem isospin meio. O próton está num dublete, próton neutro. É aquele dublete estudado, lançado por Heisenberg em 1932. O próton é um dublete
do isospin forte. Então, o I dele é meio. O spin dele é meio e a paridade mais. A transformação tem um sinal mais gama zero. Quer dizer, olhando aquelas transformações estudadas por Thiômino e por Yang, né, a paridade e a transformação tem um sinal mais. Então, é assim que nós caracterizamos. Então, o isospin, o isospin, o spin e a paridade. Então, aqui nós temos a massa. A massa é uma regra de superseleção? Digamos que sim. Toda partícula tem que ter uma massa bem definida. Eu não posso abrir mão disso. A massa da partícula é bem definida. Agora, eu posso ter um operador que mexe no estado de spin, vamos dizer, não no spin em si, mas na projeção do spin. A carga também é uma regra de superseleção. O isospin não é uma regra de superseleção, porque eu posso passar do próton para o nêutron, então, quer dizer, eu posso passar do isospin projeção mais meio para projeção menos meio. E a paridade é uma regra de superseleção. Então, à medida que nós formos ampliando o nosso conjunto de números quânticos, nós vamos introduzindo bons números quânticos, que nós decidimos, né, escolhemos quais são bons números quânticos, mas as regras de superseleção têm que entrar aqui. Por exemplo, a paridade, ela é violada nas interações fracas. Então, se eu considerar a paridade como sendo, quer dizer, se eu considerar as interações nucleares fracas, que é o setor fraco do modelo padrão, a paridade é violada. E nós temos uma coisa importantíssima quando se estabelece depois a teoria eletrofraca, que são as chamadas flavor change neutral currents, que são correntes neutras que mudam o sabor, que mudam, então, elas fazem essa troca de sabor. Então, elas são correntes neutras que vão mudar o tipo de sabor, portanto, vão mudar também o isospin. Então, na verdade, as interações fracas, elas não violam só a paridade, elas violam CP, elas violam a conjugação de carga e a paridade. Então, as interações fracas são muito particulares nesse sentido. Aqui, só para lembrar também, um momento importante nesse estudo dos números quânticos foi a demonstração do teorema do CPT. Foi uma primeira demonstração em 54 por Lüders e depois a demonstração mais axiomática por Yost, está publicada nessa revista aqui, né, Helvética Física Acta, né, a demonstração mais matemática do teorema do CPT, que é um teorema que ele tem um status de teorema, é um resultado que tem status de teorema. Toda a teoria quântica de campos que é covariante do ponto de vista da relatividade, quer dizer, que tem invariância de Lorentz, que tem um hamiltoniano positivo definido, tem um hamiltoniano que é hermitiano, né? É um autoadjunto, e também não tem estados de norma negativa, que são os chamados ghosts, ele satisfaz o teorema do CPT. Então, nós temos o teorema do CPT, ele é o resultado de um conjunto de hipóteses, né? Teoria de campos locais, né? Com um hamiltoniano, que é um hamiltoniano autoadjunto, elas têm invariância CPT. E CPT é importante porque as partículas têm que ter uma propriedade definida sobre conjugação de carga, sobre paridade e sobre reversão temporal. São as chamadas paridade C, paridade P e paridade T. 1954. Então, nós estamos falando dos dois teoremas de Noether, que eles são retomados agora. O primeiro teorema de 1915 e o segundo teorema de 1918. Os teoremas de M-Noether são revistos agora. Ela não trabalhou dessa forma, ela fez os trabalhos do ponto de vista matemático, mas esses dois trabalhos que eu vou apresentar agora, eles são, na verdade, uma reedição dos teoremas de Noether. Simetrias globais, como nós vimos no teorema de Noether, são simetrias, né, que nós transformamos os campos para todos os pontos do espaço-tempo, todos os instantes de tempo e todos os pontos do espaço. A transformação é a mesma. Eu pego um campo, a transformação que eu faço num ponto e num instante de tempo, eu faço em todos os outros pontos do espaço a mesma transformação. Então, é uma coisa globalizada. E aí eu tenho leis de conservação e tenho, claro, leis de conservação me dão números, posso tirar bons números quânticos a partir de leis de conservação. Esses números quânticos, se elas são leis de conservação, esses números quânticos estão associados a observáveis que comutam com o hamiltoniano, então eu posso especificar a energia e posso especificar simultaneamente esses números quânticos, né, que estão associados a observáveis que comutam com o hamiltoniano.
São aqueles chamados operadores de Casimir da simetria. Então, é uma questão mais de teoria de grupo. O segundo teorema de Noether, ele é mais, eu estou colocando aqui, a motivação dele é interessante pelo seguinte: os campos são objetos locais. Um campo depende da posição espaço-temporal. Então, ele depende do tempo e depende das posições espaciais. Então, se os campos dependem das posições espaço-temporais, será que a transformação que eu faço num ponto, num certo instante de tempo, precisa ser a mesma para esse campo num outro instante de tempo, passado ou futuro, e numa outra posição espacial? Então, se eu quiser que, mesmo assim, eu tenha assimetria, que a simetria agora ela sobreviva a essa passagem do global para o local, eu tenho que tomar algumas providências. E uma providência é introduzir novos campos. Esses campos é que vão fazer a conexão da transformação que eu fiz num ponto com a transformação que eu fiz no outro ponto. Já que a simetria, já que eu posso fazer essas transformações e elas são uma simetria do problema, eu tenho que ter uma entidade que faça a conexão com as transformações de um ponto e as transformações em outro ponto. Então, eu introduzo novos campos. Portanto, nós vamos introduzir novas interações e vamos ter uma nova dinâmica. Essa é a essência das simetrias locais. Nem todas as simetrias da natureza são simetrias locais. A simetria, por exemplo, de carga elétrica, do eletromagnetismo, é uma simetria local. Mas a simetria que nos dá o spin, ela, no modelo padrão, não é uma simetria local. Ela só vai se tornar uma simetria local se nós fizermos uma teoria de gauge da gravitação. Então, nós podemos ter simetrias locais e simetrias globais. As simetrias associadas às interações nuclear forte, nuclear fraca, eletromagnética e gravitacional, elas são simetrias locais. Então, a motivação é os campos sendo locais, por que não fazer simetrias locais? E aí, se as simetrias se tornam locais, eu trago novos campos, e isso pode modelar novas interações. Então, as interações que nós conhecemos no modelo padrão são todas interações associadas a simetrias locais. Young-Mills e Shaw, em 54, na verdade, executaram vamos dizer, essa normativa aqui das simetrias globais, que viram simetrias locais e, portanto, trazem novas interações. A ideia do trabalho do Young e do Mills de 54 foi fazer uma teoria local para o isospin forte. Então, fazer uma simetria local que conectasse o próton e o nêutron. E, ao invés de prótons e nêutrons trocarem mesons π para formarem a coesão nuclear, como previsto, né, por Yukawa, como discutido por Yukawa e por Tam, eles associam bósons vetoriais para poder fazer essa ligação, essa dinâmica entre prótons e nêutrons. Uma situação muito diferente do modelo de Yukawa e de Tam. E Shaw, estudante do Salan, em 54, também chega às teorias de Young e Mills de uma forma completamente independente. O trabalho do Young e do Mills é de junho de 54, o trabalho do Shaw é de janeiro de 54, porém o Shaw não publicou em revista. Ele deixou o trabalho como segundo capítulo da tese de doutorado dele, que foi defendido em 55. Então, Young e Mills ganham o crédito pelo trabalho que eles submetem ao Physical Review em 28 de junho de 54, e o Shaw não fica com o crédito atribuído a ele, porque esse trabalho nunca apareceu em nenhuma revista, ficou sempre guardado como capítulo 2 da tese de doutorado dele. Mas é um momento importantíssimo, então, para a nossa compreensão desses números quânticos que vão chegando associados a simetrias locais. 54, queria só chamar a atenção desse paper histórico aqui do Heisenberg, que é o Espírito da Ciência. Você acha que é um livro muito interessante para a gente poder trabalhar hoje essa questão da anticiência, do negacionismo. Então, é um livro interessante assim, de ser lido, para nos dar mais elementos para a gente poder defender a ciência com mais propriedade, com mais fundamentação. Então, fica aqui porque faz parte do contexto. Então, nesse contexto em que as interações, os números quânticos estavam surgindo, eu chamo a atenção para esse belo livro aqui. Na verdade, não é um livro, é um capítulo, é um paper publicado nesse livro, que é uma coletânea de papers, né? E o Heisenberg escreve esse artigo, O Espírito da Ciência. Aqui também papers históricos, o paper do Schrödinger, da filosofia do experimento,
né? Porque a física experimental de partículas estava se reforçando muito, ganhando uma grande dimensão na década de 50, e esse trabalho aqui também do Schrödinger, que era discutindo a questão da massa do fóton ser zero, questão que depois vai ser retomada fortemente na década de 60 com o mecanismo de Higgs. Então, o Schrödinger está discutindo a simetria que garanta, né? Quer dizer, o quanto a gente pode garantir que a massa do fóton é zero. Então, nós chegamos agora, meado da década de 50, com dois outros números quânticos. O número quântico, o número bariônico e o número leptônico. O número bariônico vai estar associado aos bárions, né? E o número leptônico aos leptons. Os bárions são prótons, nêutrons, né? Os híperons, e que não é a mesma coisa que o número mesônico. Quer dizer, os bárions são uma categoria como o próton e o nêutron, spin semi-inteiro. E o número leptônico associado ao elétron, seu neutrino, ao muon, seu neutrino, e ao tal, seu neutrino. Apesar de que, na época que isso é lançado, ainda não havia o lepton tal. Então, por exemplo, o decaimento do próton é um decaimento que claramente viola a conservação do número bariônico. Eu começo com bárion, que é o próton, e termino com pósitron, com zero, não tem bárion nenhum. Ou então, nesse outro decaimento aqui, que é o decaimento em mu+. Então, o decaimento do próton não está no modelo padrão. Ele está numa teoria grande unificada, além do modelo padrão. Então, o número bariônico é violado. Mas no modelo padrão, nas interações do modelo padrão, que eu vou mostrar nos dois próximos slides, o número bariônico é um número quântico conservado e o número leptônico também. Então, toda partícula vai ter um número bariônico bem definido e toda partícula vai ter um número leptônico bem definido. Então, do ponto de vista do modelo padrão, o número bariônico e o número leptônico resultam como regras de superseleção. Nenhuma interação muda o número bariônico de um estado final para o estado final. O estado pode ser diferente, mas o número bariônico tem que se manter. Então, vamos ver por que já já. E aqui, então, o acréscimo que nós vamos dando aos nossos números quânticos que vão classificar as partículas, aquilo que eu chamo de portfólio das partículas. Massa, spin, carga elétrica, isospin, paridade, lá com os trabalhos de Vic, Whiteman e Wigner de 52, e o número bariônico e o número leptônico. No modelo padrão, tá, essa fotografia aqui, nós temos aqui o setor de bósons vetoriais, aqui nós temos o setor de matéria, e aqui nós temos o acoplamento da matéria com o Higgs, e aqui nós temos o Higgs. Vou botar isso em uma ordem mais clara. Nesse slide aqui, né, que eu peguei como imagem na internet e transportei aqui para a palestra, nós temos isso aqui, todo o lagrangiano está aqui, do Standard Model, modelo padrão. Então, aqui nós temos o setor de gauge, os bósons vetoriais do SO2. Aqui nós temos o bóson vetorial da hipercarga fraca, isospin fraco, e aqui o setor de gluons da QCD. Aqui nós temos todo o setor de leptons e quarks, né? Left. Aqui nós temos, então, as partículas left, que podem ser dubletes leptônicos ou dubletes bariônicos de quarks. Aqui nós temos o setor right, que nós temos essa separação da simetria SO2 no setor left e o setor right é um singlete de SO2. Isso eu estou falando para quem já tem uma mínima base no modelo padrão, mas eu já vou chegar onde eu quero aqui com esse slide. Aqui, o setor do bóson de Higgs, aqui está o setor de Higgs, o acoplamento de Higgs com os bósons vetoriais, aqui o acoplamento dos quarks com os gluons, e aqui o acoplamento do Higgs com o setor de matéria. O Higgs aqui é nesse setor aqui que o Higgs vai transmitir massa para os leptons massivos carregados e para os quarks. Então, está aqui. Todas essas interações que estão presentes aqui, elas preservam o número bariônico e o número leptônico, porque cada interação dessa liga bárion com bárion, lepton com lepton. Não tem bárion misturado com bárion misturado com lepton na mesma interação. Isso só vai acontecer num contexto de grande unificação, como nós vamos ver depois. Então, o número bariônico e o número leptônico são preservados, né, no âmbito das interações do modelo padrão. Muito bem. Aqui eu estou dando a vida média do próton, que é estimada a ser 10 a 32 anos, portanto, 100 bilhões de trilhões de anos. Aqui é aquele slide que eu coloquei para os iniciados. Quem não é iniciado, basta lembrar que as interações do modelo padrão, elas não misturam na mesma interação bárion com lepton, bárion com lepton. Nós temos conservação do número bariônico e conservação do número leptônico. Claro que
poderia haver violação desses números quânticos, né, número bariônico e número leptônico, se houvesse anomalias. Mas o modelo padrão, isso digamos, é um critério importante nas teorias quânticas de campo, ser livre de anomalia, porque a anomalia poderia fazer com que houvesse uma violação do número bariônico. Não, o modelo padrão é livre dessas anomalias, dessas anormalidades. Então, o modelo padrão preserva o número bariônico e o número leptônico. Aqui, finalmente, em 55, 56, portanto, 8 anos depois da descoberta, em 1947, da primeira partícula estranha, entra em ação o conceito de estranheza. Então, nessa época, 55, 56, nós temos cerca de 30 partículas subatômicas, nesse momento histórico, né? 30 partículas subatômicas. Dentre essas partículas, nós temos os leptons carregados, nesse caso, o elétron, o muon, o pósitron, quer dizer, o elétron, o muon, o pósitron e o antimuon. Não havia ainda o tal. E os neutrinos estão sendo descobertos em 56, o neutrino do elétron e o antineutrino do elétron. O neutrino do muon só é descoberto em 62, por Lederman. Então, nesse momento, nós só temos o neutrino e o antineutrino do elétron, descoberto em 56. O nêutron foi descoberto também, o antinêutron, perdão, e o antipróton, aqui são os nêutron, próton e nêutron, mas as suas antipartículas também foram descobertas em 56. Alguns novos mesos, entre os quais o meson K, chamado K, o nêutron, que é a origem da estranheza, os mesons π e outros bárions. Então, aparecem essas partículas estranhas, que são partículas que têm uma vida média de 10 a menos 10, 10 a menos 8 segundos, em confronto com a escala de tempo dos decaimentos fortes, que é de 10 a menos 23 segundos. Daqui para cá, nós temos 15 ordens de grandeza de estabilidade. Daqui, 13 ordens de grandeza de estabilidade. Então, são partículas realmente anômalas, assim, anormais, frente àquilo que se esperava da escala de tempos dos decaimentos fortes. Por isso que elas são chamadas de partículas estranhas. E aí, Gell-Mann e Nishijima, independentemente, eles observam que essa característica de ser uma partícula estranha é conservada. Se o estado inicial tem estranheza, o estado final também vai ter estranheza. Então, eles, independentemente, né? É que eu acho que eu escrevi errado, independentemente, eu escrevi errado aqui, eles adotam a simetria SO2 do spin isotópico, quer dizer, mantém a simetria do SO2 do spin isotópico, mas introduzem um número quântico novo, que eles chamam de hipercarga forte. E a relação que eles estabelecem é essa: a carga eletromagnética dessas partículas, né, desses objetos estranhos, desses hadrons estranhos, é a terceira componente do spin isotópico, que é ainda um bom número quântico, e essa hipercarga. Então, essa hipercarga é definida, ela pode ser calculada a partir da carga elétrica e do isospin forte. E aí, a partir dessa hipercarga, eu posso definir o que eles chamam de estranheza. A estranheza é definida dessa forma: é a hipercarga menos o número bariônico. Então, quem sabe a carga elétrica e o isospin, que já é conhecido, tira a hipercarga. Da hipercarga do número bariônico, tira a estranheza. E a estranheza é conservada nas interações fortes. E aí, nas interações fracas, não. Nas interações fracas, nós temos aquelas chamadas correntes neutras que violam o sabor. Então, elas violam a estranheza. Então, esses dois trabalhos de Gell-Mann e Nishijima são os dois trabalhos que vão ser a base da construção do Eightfold Way em 1961. Então, aqui nesses dois trabalhos, vamos colocar assim, nós temos o germe, o DNA do Eightfold Way, que é quando introduz-se a ideia da estranheza. Então, aparece um segundo número quântico, né, que eu vou colocar aqui. Então, a estranheza ou a hipercarga. Eu escolho um dos dois, eles são alternativos. Ou eu dou a hipercarga, ou eu dou a estranheza. Então, vamos voltar aqui, Gell-Mann e Nishijima. Então, a estranheza é o que a gente chama de primeiro número quântico de sabor. Nós temos, hoje, outros sabores. Quer dizer, nós temos os quarks, o ideuas, mas a estranheza é um sabor, o charme, bottomness e topness. Nós vamos falar sobre isso nós vamos nos deter no charme, no próximo encontro, e no quarto encontro nós vamos ficar por conta do bottom e do top. Então, esses são os chamados números quânticos de sabor das partículas nucleares, das partículas subnucleares. O próton, o nêutron e os mesons π, eles são ditos sem sabor, quer dizer, estou brincando aqui dizendo que a matéria é insípida, porque próton, nêutron e mesons π não tem estranheza, não tem charme,
não tem bottom e não tem top, nada disso. Então, eles são completamente, assim, à parte, né, desse mundo mais exótico, da estranheza, do charme, da característica de bottom e da característica de top. Mas é a base, né? O próton e o nêutron são a base da nossa matéria. Próton e nêutron estão no núcleo atômico, que com isso formam os átomos. Então, é o que a gente chama aqui de matéria saborosa e matéria sem sabor. Matéria com sabor e matéria sem sabor. A estranheza, então, é o que a gente chama de... São 4 números quânticos de sabor. Mas nós estamos hoje falando só na estranheza. Agora, quem quiser dar uma olhada, assim, ver um pouco o aspecto histórico, esse trabalho do Gell é fantástico. Strangeness, que é um trabalho dele de 82, né, que é publicado nesse aqui, no Jornal de Physique Colloque, né, de 82. E esse trabalho aqui do Yamanaka, Detecção de uma Partícula Estranha, saiu bem recentemente, no Nature. Está aqui nesse site, a gente pode ter acesso a esse artigo através desse site aqui. Muito interessante ler toda a discussão histórica que levou à concepção da estranheza. Gell, então, foi um dos vamos dizer assim, precursor, um dos autores, né, um dos lançadores, né, junto com Nishijima, da ideia da estranheza, desses 2 artigos aqui. V-particles é porque essas partículas, elas decaíam sob uma forma de um V, saíam 2 jatos em V. E aí, como não se sabia direito o que era isso, o Nishijima chamou isso de V-particles. Mas, na verdade, é o que está em jogo aqui, a estranheza. Então, surge a estranheza, então nós chegamos ao final da década de 50, eu já estou também me aproximando do final desse encontro de hoje, com esses números quânticos agora no nosso conjunto de números quânticos que descrevem as partículas. Quando eu dou uma partícula, então eu dou a sua massa, dou o seu spin, dou a sua carga elétrica, dou o seu spin isotópico, e a terceira componente dele fica automaticamente determinada pela carga. Dou a paridade intrínseca, número bariônico da partícula, número leptônico e a estranheza ou a hipercarga forte. Então, nós agora incorporamos, né, ao nosso, vamos dizer assim, código de barras de uma partícula, esses números quânticos aqui. A hipercarga forte, como eu tinha definido aqui atrás, é essa aqui. Só mudei a ordem, os membros dessa equação. Então, está aqui a hipercarga forte e a estranheza. Então, chegamos na década de 50 e classificamos as partículas de acordo com esses números quânticos. Por quê? Porque apareceu a estranheza. Com a estranheza agora, então, aqui já é isso aqui eu vou falar no próximo encontro, eu só estou dando a figurinha hoje. Mas, então, com a estranheza e com a carga elétrica, ou a hipercarga, né, na verdade, é a hipercarga, desculpa, o spin isotópico. Então, como eu faço um plot bidimensional, onde a estranheza é um número quântico e o outro número quântico é a hipercarga. Nessas linhas aqui, né, eu vou tendo cargas elétricas iguais, ó, que tudo carga mais, tudo carga zero e tudo carga menos. E a estranheza está nessas linhas horizontais. Próton e nêutron, estranheza zero. Sigma mais, sigma zero, sigma menos e lambda, estranheza menos 1, xi zero, xi menos, estranheza menos 2. Então, esses plots aqui é que foram o grande achado do Eightfold Way. Nós conseguimos. Agora, por que esses 8? E aí nós vamos ver no próximo encontro, que é a simetria SU3, que está me dando esses octetes. Aqui é o octete do K1 nêutron. O K1 nêutron está aqui, estranheza mais 1. Os mesons π estão na linha de estranheza 0, portanto, sem sabor estranho. E os mesons K, o K menos e o K0 barra, estão aqui com estranheza menos 1. Então, de novo aqui, nós temos o octete de mesons agora, todos aqui partículas de spin 0, todos esses aqui com estranhezas bem definidas, exceto os mesons, quer dizer, mesons π também, estranheza bem definida, só que nula. Então, esses 3 partículas verdes não são estranhas, as demais são estranhas. E aqui, o próton e o nêutron não são estranhos e as demais são estranhas. Então, nós agora reunimos estranheza e hipercarga nesses plots bidimensionais ditados por SU3, como nós vamos ver da próxima vez. Isso é só uma antecipação para ver se o conceito fica mais claro, né? Deixa eu passar aqui. E aí, vamos voltar aqui. Agora, aqui nós temos o decuplete. Então, todas essas partículas delta aqui, essas ressonâncias delta, sem estranheza. Esses sigma star, para diferenciar desses sigmas aqui, são partículas estranhas. Os xis também star, para distinguir desses xis aqui, são partículas estranhas, desse decuplete, e aqui essa partícula ômega menos, que foi prevista por SU3,
e foi encontrada. Na próxima vez, nós vamos discutir por que SO3, por que não outro grupo. Houve uma grande discussão no final da década de 50 e início da década de 60. Após a descoberta da estranheza, se perguntou por que a gente pode, que simetrias vão estar por trás da estranheza e do isospin. Do isospin, que é um SO2. E aí aparece a estranheza. Então, com o isospin SO2 e com a estranheza, a gente pode chegar a diferentes grupos, entre os quais SO3. Niemann e Gell-Mann investiram no SO3 e acertaram. Então, aqui, anos 50, esse trabalho importante do Bell sobre a reversão temporal, e esse trabalho do Dirac, que é um trabalho de natureza histórica, simetria no mundo atômico. Aqui o trabalho do Uchiyama, que é um desdobramento do trabalho de Yang e Mills, que vai dar uma interpretação mais geométrica para as interações. Estou colocando aqui também, porque são trabalhos de natureza que têm uma relevância na época, não são importantíssimos para essa nossa discussão do Eightfold Way, mas fazem parte do contexto em que as ideias estavam se firmando. Aqui sim, o trabalho do Lee e do Yang, em que eles mostram por que eles acham que a paridade não é conservada. O título é enganoso. A questão da conservação da paridade nas interações fracas. Mas o que eles estão demonstrando é que essa questão é a não conservação da paridade, né? E esse trabalho do Salam incorpora essas ideias aqui, essa ideia do Lee e do Yang. Inclusive, eles ganham o Prêmio Nobel de 1957 por esse trabalho aqui, porque no final de 56, início de 57, a Mrs. Wu faz o experimento e confirma que a paridade é violada. Então, a questão da paridade, da conservação da paridade, significa a não conservação da paridade. Aqui no Brasil, nós temos um autor que faz essas brincadeiras, né? Um sociólogo, Florestan Fernandes. Né? Os livros, assim, os artigos e os livros do Florestan Fernandes são interessantes porque ele tenta usar o título como sendo a antítese da obra, né? Com aquele livro dele, a Revolução Burguesa no Brasil. O Brasil não teve Revolução Burguesa. E ele coloca o título do livro, A Revolução Burguesa no Brasil. Então, aqui é a mesma coisa. A conservação da paridade nas interações fracas. Não tem conservação. Então, esse número quântico P aqui, do nosso código de barras da partícula, esse número quântico P aqui, é violado nas interações fracas. Então, esse trabalho é muito importante, dá a eles o Prêmio Nobel de 57. Nessa conferência de Seattle aqui, eu estou deixando isso aqui para quem depois pegar os slides e querer ler, eu não vou falar muito aqui, mas o grande resultado é que levou o Salam a estudar, lançar em 50... Aqui estou colocando o trabalho da Mrs. Wu, que é o trabalho de 15 de janeiro de 57, quando ela mostra, então, teste experimental da conservação da paridade no decaimento beta, ou seja, da violação da paridade. Ela demonstra a ideia, esse trabalho deles aqui é de setembro de 56, e o experimento da Mrs. Wu é publicado em janeiro, eu acho que é 15 de janeiro de 57 que sai o paper da Mrs. Wu e que dá a eles dois e não a ela o Prêmio Nobel. Essa é uma questão também aí para a gente discutir o gênero no Comitê Nobel. 56, descoberta do primeiro neutrino, né, o Reisner e o Cowan, inclusive eles ganham o Prêmio Nobel de 88 por essa questão, por essa descoberta do neutrino em 56, portanto, 32 anos depois vem o Nobel. Salam, em 57, introduz, com base no trabalho da Conferência de Seattle, onde Lee e Yang apresentaram esse trabalho aqui, foi apresentado na Conferência de Seattle de 56, Salam sai dessa conferência inspirado pelo trabalho de Lee e do Yang e escreve o trabalho que ele lança o conceito de simetria quiral. Ele associa a massa nula no neutrino, no modelo padrão, o neutrino não tem massa. O neutrino hoje tem massa, mas é uma nova física além do modelo padrão. O modelo padrão não contempla a massa do neutrino e o Salam escreve esse trabalho da relação entre massa de neutrino e conservação da paridade, na verdade, violação da paridade. Vocês estão observando que tem um aspecto psicológico. Ninguém fala da violação da paridade. Paridade fala-se da questão da conservação da paridade, mas não se fala assim, digamos, explicitamente do tipo, paridade violada. Por quê? Porque o Pauli e também o Landau, eles não acreditavam que a paridade pudesse ser violada. Então, havia uma espécie de um medo tácito na comunidade de se colocar explicitamente a violação da paridade. O trabalho do Lee e do Yang não coloca, fala da questão. O trabalho da Mrs. Wu testa a conservação da paridade, mostra que não é conservada. O trabalho do Salam fala da
relação entre a massa do neutrino e a conservação da paridade, que na verdade é violada nas interações fracas. Então é por isso que ele atribui a massa zero do neutrino à violação da paridade. O neutrino, por ter massa zero, ele é uma partícula que só tem quiralidade left, portanto viola a paridade. Então, coisas subjetivas do mundo da física. Estou acabando, realmente, Wigner, em 59, lança esse livro fundamental, onde ele demonstra o seu teorema de 31, fica lançado de uma forma mais explícita a demonstração desse teorema, que diz que toda simetria na mecânica quântica pode ser unitária ou anti-unitariamente implementada. É um trabalho fundamental que vai nos aspectos básicos da mecânica quântica. Então, nós estamos finalizando aqui a nossa década de 50. Eu acho que um bom sumário da década de 50 está nesse trabalho aqui do professor Salam, Propriedades de Invariância na Física de Partículas Elementares. É um conjunto de aulas que ele deu nesse Summer Institute, na Universidade de Colorado, a convite do professor Assim Baruch, né, que era um grande amigo do Salam. O professor Baruch, ele chama o professor Salam para dar essas aulas, ele faz um fecho muito... Esse trabalho é muito bonito, porque ele dá, assim, uma visão da década, o que foi a década de 50 para a física de partículas elementares. Então, realmente aqui é o último slide. Então, nós terminamos a década de 50 com esses números quânticos, dos quais nós já falamos, e aí lembrando que nós vamos entrar na década de 60, que é quando vai aparecer o Eightfold Way, baseado no S, na estranheza, e baseado no isospin. Então, é o I... Opa, perdão. É o I... Opa, ficou, minimizei. Deixa eu voltar aqui, eu acho que vai maximizar de novo isso. Então, nós estamos voltando aqui, né? O I e o S vão se juntar para dar o Eightfold Way. Tem uma grande discussão aí que nós vamos levar falando no encontro 3. E agora, lembrar o seguinte, que quando nós unificamos, quer dizer, quando a gente sai da teoria fraca, vamos dizer, sai do âmbito das interações isoladas e começa a unificar. Teoria eletrofraca, estou unificando eletromagnetismo e interação fraca. Modelo padrão, estou unificando eletromagnetismo e interação fraca com interação forte. Depois eu vou para a grande unificação, SO5, SO10, E6. Vou para a supersimetria. Então, novos números quânticos vão aparecendo. Na unificação, para unificar, eu preciso de novas simetrias. Então, a unificação, ela pede novas simetrias. Se ela pede novas simetrias, ela está pedindo novos números quânticos. Então, quando eu vou na próxima semana, no próximo encontro, nós vamos falar do isospin, aqui esse isospin, aqui é o isospin forte, essa hipercarga é a hipercarga forte. Nós vamos ter que falar num isospin fraco, numa hipercarga fraca. O modelo padrão vai introduzir uma nova interação, que é a interação, a cromodinâmica quântica, a teoria, né, da cromodinâmica quântica, está embutida aqui com o número quântico da cor. Então, quando eu unifico, né, todas as interações, interação eletromagnética e fraca, mais a interação forte no modelo padrão, eu estou trazendo esses novos números quânticos. Quando eu vou para a grande unificação, eu tenho SO5. SO5 me dá 4 números quânticos novos. SO10 me dá 5 números quânticos novos. E6 me dá 6 números quânticos novos. São associados os chamados operadores de Casimir. Então, no SO5, eu já vou... E aí a gente começa a violar certas simetrias. No SO5, eu misturo leptons com quarks no mesmo multiplete. Então, eu perco a conservação do número bariônico, perco a conservação do número leptônico, mas B menos L se conserva. A mesma coisa vai acontecer com essas unificações aqui. E na supersimetria nós vamos trazer uma nova paridade, que é a chamada paridade R, que nos faz compreender se existir uma partícula supersimétrica de massa mais baixa, a partícula supersimétrica mais leve deverá ser estável por conta dessa nova paridade, que é chamada paridade R. Então, finalizando, buscando novas interações, novas simetrias e unificando, quer dizer, unificando as interações, eu preciso de novas simetrias mais amplas para unificar. Essas novas simetrias vão trazer novos números quânticos. E esses novos números quânticos vão poder... E essas novas interações, essa unificação, quer dizer, que vai proporcionar novas interações, elas poderão, quer dizer, vão trazer novos números quânticos para essa lista, mas pode fazer com que certas violações aconteçam aqui. Por exemplo, na interação eletrofraca, a paridade já não é mais conservada. Na grande unificação, B e L não são conservados, mas B menos L é conservado, e assim vai. Então, é isso que eu quero
trabalhar, nós queremos trabalhar, quer dizer, nessa tentativa de reviver a história do Eightfold Way, nós estamos aproveitando para poder trazer um pouco mais a discussão, né, da incorporação de novos números quânticos ao conjunto de números quânticos que nós achamos adequados para descrever as partículas elementares. Então, tem toda uma história aí que começa, vamos colocar assim, com o Teorema de Noether, em 1915. E aí, ao longo dos anos 20, ao longo dos anos 30, surge o isospin, quer dizer, a carga elétrica é estudada muito na década de 20, década de 30, o número quântico, e década de 40 aparece a primeira partícula estranha, depois, na década de 50, fixa-se a paridade, número bariônico, número leptônico e a estranheza. Década de 60, vamos estar trabalhando o Eightfold Way, do Eightfold Way nós vamos chegar aos quarks. E aí vamos prever o charme que vai aparecer na década de 70, como vai aparecer o bottom e vai aparecer o top na década de 90. E aí nós vamos ver que essa lista aqui vai ficando grande. Por enquanto, nós temos só um flavor novo aqui, que é a estranheza. Depois vai entrar o charme, vai entrar o bottom, vai entrar o top e assim vai. Então, eu fico por aqui. Agradeço ao Santiago aí pela gentileza, né, dessa noite, né? E eu vou me despedir de vocês, né? Lembrando, então, né, que essa máscara negra aqui está lembrando, né, com todo respeito, né, a nossa solidariedade aos 500 mil mortos, né, ao 500 milhão de mortos no Brasil. É o mínimo que a gente pode fazer, né, para lembrar dessas pessoas. Estamos falando aqui de uma coisa muito interessante, que é a nossa busca de compreensão da estrutura da matéria, compreender, quer dizer, dentro dessa pegada atomista de compreender qual é a menor porção de matéria, mas não vamos nos esquecer, né, que nós estamos vivendo um momento muito difícil e que essa data, né, de 20 de junho, né, marca 500 milhão de mortos. Nós sabemos, nós da física, né, cada ordem de grandeza tem muito significado para nós. Então, nós estamos agora no 5 vezes 10 a 5. E nos esforçando para não chegarmos, né, na marca dos 10 a 6, na marca do 1 milhão. Então, uma boa noite a todos, agradeço ao Santiago. Houve um problema na transmissão, mas eu espero que no todo a palestra tenha ficado compreensiva, e na próxima semana nós vamos fazer o encontro 3, que é quando nós vamos ao encontro do charme. Então, buscando o charme na próxima palestra, e depois na quarta palestra nós vamos chegar até o top. Muito obrigado, boa noite e até o próximo encontro, se Deus quiser. Obrigado, Santiago, uma boa noite.